Sonos premonitorios S o experiencias oníricas nas QAIS a pessoa V. Sente ou vivencia acontecimentos futuros, antes que eles realmente ocorram. Muitas vezes, esses sonos trazem detalhes vívidos, intensas, e uma sensação de que há algo mais profundo acontecendo além do simples ato de sonar. Diferente dos sonos comuns, que costumam refletir nossos pensamentos diários, preocupa-se memórias. Os sonos premonitorios parecen surgir como mensajes misteriosas, alertas ou vices que transcendem nossa percep o racional. Ao longo da história, há diversos relatos de indivíduos que previrán eventos importantes, como desastres naturais, acidentes, reencontros inesperados e até mudanças na própria vida. Algumas culturas antigas acreditaban que os sonos eran mensajes enviadas por deuses, espíritos ou foras sobrenaturais para guiar a humanidade. Na tradição espiritual, esses sonos podem ser interpretados como uma forma de conexão com dimensões mais elevadas ou com o inconsciente coletivo, revelando informações que a mente consciente normalmente não acessaria. Mesmo na ciência, o fenómeno dos sonos premonitorios desperta curiosidade e gera debates. Alguns estudiosos sugerem que eles podem ser explicados por padres cerebrais altamente intuitivos, capazes de captar pequenos detalhes do ambiente e prever eventos com base em probabilidades. Outros defendem que pode haver uma conexão entre esses sonos e habilidades psíquicas, que permitiriam acessar informações além do tempo e espaço. Mas uma coisa é certa, quem já teve um sono premonitorio real, sabe da intensidade e da sensação única de prever algo antes de acontecer. Aquesto que permanece será possível aprimorar essa capacidade? Será que todos nós já tivemos sonos premonitorios e simplesmente não nos demos conta? Se você já teve um sono teo real que, ao acordar, sentiu como se tivesse recebido uma mensagem do futuro, então sabe como esses momentos podem ser intrigantes e até reveladores. Os sonos premonitorios o fenómenos que desafiam a lógica e despertam inúmeras perguntas. ¿Sería apenas uma coincidência ou existe algo maior guiando essas vices? Imagine poder decifrar esses sinais ocultos e usar esse conhecimento para compreender melhor sua própria jornada. Cada detalhe que aparece em um sono pode conter pistas valiosas sobre eventos que estão prestes a acontecer. Muitas pessoas já experimentarão essa sensação estranha de prever situações que, mais tarde, de fato ocorrerão na vida real. E se isso estiver acontecendo com você? Aqui, exploramos os mistérios dos sonos premonitorios e mergulhamos nos sinais que podem indicar que você tem essa habilidade especial. Se você quer aprender a reconhecer e interpretar essas mensagens que chegam durante o sono, inscreva-se agora no canal e deixe seu like. Esse conhecimento pode mudar sua forma de enxergar a realidade e revelar algo surpreendente sobre sua própria mente. Nem todo sono é uma premonição. A maioria dos sonos reflete nos hacemos experiencias recentes e até memórias armazenadas no subconsciente. No entanto, os sonos premonitorios apresentam características únicas que os diferenciam dos sonos comuns e sugerem uma possível conexão com eventos futuros. A primeira difere na marcante e a intensidade emocional do sono premonitorio. Ele costuma trazer uma sensação muito vívida, como se a pessoa estivesse realmente vivendo aquele momento em tempo real. Muitas vezes, há uma forte impressão ao acordar, uma espécie de certeza intuitiva de que aquele sono tinha um propósito específico. Outro fator importante é a nitidez e os detalhes do sono. Diferente dos sonos comuns, que podem ser fragmentados, abstratos e até confusos, os sonos premonitorios apresentam uma narrativa mais estruturada, com locais, rostos e acontecimentos descritos com clareza. Alguns indivíduos relatam que conseguem lembrar de datas, horários ou até conversas exatas que, posteriormente, se concretizam na realidade. Além disso, os sonos premonitorios tendem a ter uma conexão direta com acontecimentos reais que ocorrem pouco tempo depois.
Muitas pessoas que tiveram esse tipo de experiência perceberão que, em questão de dias ou semanas, os eventos do sono se manifestarão na vida real. Esse vezes como uma precis ou assustadora. Pode ser um aviso sobre um acidente iminente, um encontro inesperado ou até um evento global. A sensa ou ao despertar também pode ser um indicador importante. Sonos premonitorios geralmente deixam uma marca profunda na mente, como se a pessoa estivesse sendo alertada por algo maior. É comum sentir uma inquieta ou uma necessidade urgente de interpretar aquele sono ou até mesmo avisar alguém sobre o que foi visto. Por fim, outro fator intrigante é que muitas pessoas que experimentam sonos premonitorios relatam episódios recorrentes, ou seja, não é um evento isolado, mas uma capacidade que parece se manifestar de tempos em tempos. Algumas pessoas percebem que isso ocorre mais frequentemente em momentos de grande sensibilidade emocional ou espiritual. Esses sonos podem ser considerados mensagens do subconsciente, sinais de uma intuição aguada ou até uma manifesta ou de algo que ainda está além da compreensão da ciência. Seja como for, diferenciar um sono comum de um sono premonitório pode ajudar a compreender melhor os sinais que nossa mente está tentando nos enviar. Ao longo da história, muitos relatos documentarão sonos premonitórios que, posteriormente, se tornarão realidade. Embora alguns casos possam ser questionados, há registros surpreendentes de sonos que anteciparão eventos marcantes. Um dos exemplos mais famosos é o caso de Abraham Lincoln, o 16 presidente dos Estados Unidos. Pouco antes de sua morte, ele teria sonado que estava dentro da Casa Branca, caminhando pelos corredores silenciosos. Ao perguntar a um guarda o motivo do clima sombrio, ele recebeu a resposta: o presidente foi assassinado. No sono, Lincoln teria visto um caixo coberto de flores no meio de um salão. Pouco tempo depois, em 1865, ele foi assassinado por John Wilkes Booth, tornando seu sono uma premonição assustadoramente precisa. Outro caso intrigante envolve o naufrágio do Titanic. Antes da fatídica noite de abril de 1912, várias pessoas relatarão ter tido sonos premonitórios sobre um grande desastre no mar. Uma dessas pessoas foi Morgan Robertson, que, em 1898, escreve um livro chamado Futility, or TWRSK of the Titan. A obra descreve a um transatlântico de luxo chamado Titan que afundava após colidir com um iceberg de detalhes incrivelmente semelhantes ao que aconteceu com o Titanic 14 anos depois. Embora Robertson afirmase que sua história era fruto de imagina ou estudo sobre navega ou a coincidência contínua inexplicável. Outro relato impressionante aconteceu com Mark Twain, o famoso escritor. Ele sonou como funeral de seu irmão, em que o corpo estava dentro de um caixo peculiar, como um buquê de flores e uma única rosa vermelha sobre ele. Poucos dias depois, seu irmão morreu em um acidente e, durante o funeral, a cena era exatamente como Twain havia sonado, incluindo a solitária rosa vermelha. Além desses casos famosos, muitas pessoas comuns relatarão sonos premonitórios, que previrão eventos pessoais ou até grandes acontecimentos mundiais. Para alguns, esses sonos são simples coincidências, mas para outros, são indícios de uma percepção mais profunda do futuro. Aquesto que permanece é até que ponto nossa mente consegue captar sinais antes dos eventos ocorrerem. Embora os sonos premonitórios sejam geralmente associados a fenômenos esotéricos ou espirituais, muitos cientistas e estudiosos têm se debruado sobre esse tema para entender se existe uma explicação racional para esses eventos. Um dos estudos mais intrigantes vem da neurociência, que sugere que o cérebro humano é um sofisticado processador de informações, capaz de perceber padrões sutis no ambiente antes mesmo que nossa consciência registre. Isso significa que, sem perceber, nossa mente pode captar pequenos detalhes do dia a dia, como mudanças no comportamento das pessoas ao nosso redor,
oscila es ambientais ou até indicios de problemas inminentes. Esses fragmentos de informa o poden ser armacenados no subconsciente e revelados durante o son una forma de uma premonio, que nada máis seria do que un procesamento avanado de dados que noso cérebro já possui. Outro campo que busca e explica es científicas. Para os sonos premonitorios e a psicologia. Especialistas acreditan que algunhas persoas posúen un nivel de intuío máis aguado, o que pode facer con que perceban tendencias e probabilidades antes que se tornen eventos concretos. Carl Jung, renomado psicólogo suíço, desenvolveu o conceito de inconsciente colectivo, unha idea que suxere que todos os seres humanos compartilán un reservatorio de memorias e conhecimento ancestral que poden ser acesados en momentos de alta sensibilidade, como nos sonos. Esa teoría levanta a hipótese de que, en determinadas circunstancias, noso inconsciente podería captar informaes do pasado, presente e até do futuro. Na física teórica, algúns cientistas especulan sobre a posibilidade de que o tempo non seja linear como percebemos. O conceito da física cuántica suxere que todas as posibilidades coexisten, e algúns estudiosos acreditan que certos individuos posan acesar fragmentos de eventos futuros durante o sono. Esa hipótese, embora aínda o comprobada, abre espazo para discussões fascinantes sobre a verdadeira natureza do tempo e da realidade. Além disso, existe un fenómeno psicológico chamado déjà vu, que é a sensa o de já ter vivido un momento antes. Algúns pesquisadores acreditan que o déjà vu pode estar relacionado aos sonos premonitorios, sugerindo que algunhas persoas poden sonar con situaes antes de elas acontecerem, e ao vivo, las na realidade, experimentam esa estrana sensa o de familiaridade. Embora o exista unha explica o definitiva para os sonos premonitorios dentro da ciencia convencional, usábanos no estudo do cérebro, da percepo e até da física, continuam explorando esa fascinante fronteira entre o desconhecido e o comprobável. Nem todo sono carrega unha mensaje premonitoria, mas há algúns sinais claros que podem indicar que aquilo que vos viu ou sentiu o dormia tem un significado máis profundo. Diferenciar un sono común de un sono premonitorio exige atenor a detalles específicos que muitas veces pasan despercebidos. O primeiro sinal é a sensa ou intensa ao acordar. Se vos desperta como un forte impacto emocional, sentindo que aquele sono foi máis do que unha simples experiencia inconsciente, pode ser un indicio de que há algo especial nele. Sonos premonitorios costuman deixar unha impresión duradoura, como se o cérebro estivese tentando enfatizar a importancia daquilo que foi visto. Outro fator importante é a clareza do sono. Normalmente, os sonos comuns ou fragmentados, sem lógica, os sonos premonitorios tendem a ser extremamente nítidos. QAS é como se fossem cenas de un filme. As cores, os detalles do ambiente e até diálogos podem ser recordados con preciso, como se a persoa tivese realmente vivido aquele momento. Além disso, muitos sonos premonitorios acompañados de sensaes físicas ou emocionais muito marcantes. Algumas persoas relatan sentir angustia, ansiedade ou uma profunda certeza de que algo do sono vai acontecer. Outras têm experiencias sensoriais intensas, como son cheiros que parecen muito reais, veces até máis reais do que o propio mundo desperto. Un elemento que tamén pode indicar unha premonio é a frecuencia do sono. Se un mesmo cenario ou situao se repete varias veces sem explica o aparente, é posible que súa mente esteja tentando alertalo sobre algo importante. Muitas persoas que tiveran premonies relatan que sonarán como mesmo evento días ou semanas antes de ele acontecer, como se estivesen sendo preparados para aquilo. Outro ponto curioso é que, veces, as premonies acontecen sem un contexto pessoal direto, ou seja, vos pode sonar como algo que, aparentemente,
o tem liga o con sua vida mas que mais tarde se torna evento real. Há casos documentados de pessoas que sonarán con tragedias mundiais, acidentes ou encontros inesperados que o faciam sentido na hora do sono, mas depois se concretizarán. Por fim, a forma como Bock interpreta o sono pode ser forte indicativo de sua natureza premonitoria. Se Bock sente que há algo além do comum nele, preste ateno aos detalhes, e veja se eles se encaixam con situações da sua vida que ainda esto por acontecer. A conexo entre sonos premonitorios e intuyo é dos aspectos mais fascinantes do fenómeno. A intuyo é frequentemente descrita como uma percepção súbita e inexplicável sobre algo, uma espécie de pressentimento que surge sem justificativa lógica aparente. Muitas pessoas que têm sonos premonitorios relatam sentir uma forte intuyo durante ou após o sono, como se estivessem sendo guiadas por conhecimento que transcende o racional. Dos motivos pelos quais sonos premonitorios podem estar ligados intuyo é que ambos parecem funcionar a través do subconsciente. O cérebro humano processa uma enorme quantidade de informações ao longo do dia. Muitas das quais o percebemos conscientemente. Durante o sono, nossa mente pode reorganizar esses fragmentos de dados, criando asociações que o eram obvias e quanto estávamos acordados. Em alguns casos, essa capacidade pode resultar em sono premonitorio, aviso que antecipa algo baseado na percepção intuitiva de padres ou sinais sutis no ambiente. Estudos sobre intuyo mostram que ela pode ser uma forma avançada de processamento inconsciente de informações. Muitos cientistas acreditam que nossa mente possui uma habilidade excepcional de captar detalhes e tendências, mesmo sem estarmos plenamente conscientes disso. Isso explicaria por que algumas pessoas conseguem prever acontecimentos futuros, ou necessariamente de forma sobrenatural, mas como resultado da capacidade do cérebro de analisar e interpretar probabilidades antes mesmo que percebamos racionalmente. Além da ciência, várias tradições espirituais e filosóficas consideram a intuyo como uma conexão com planos superiores de consciência. Em algumas crenças, a intuyo é vista como uma voz interna que nos guia, trazendo informações que poderiam ser acessadas apenas pelo pensamento lógico. Nesse contexto, os sonos premonitorios seriam uma manifesta ou natural dessa sensibilidade aumentada, permitindo que a pessoa receba mensagens ou alertas por meio do inconsciente. Outra característica interessante é que muitas pessoas relatam ter sonos premonitorios em momentos de intensa conexão emocional. Isso sugere que, quando estamos emocionalmente envolvidos com algo como uma pessoa querida, uma grande decisão ou acontecimento impactante, nossa intuyo pode se manifestar de maneira mais forte, gerando sonos que antecipam o desenrolar dos eventos, seja por meio de mecanismos científicos ou espirituais. Há uma relação inegável entre sonos premonitorios e intuyo. Ambos parecem trabalhar com informações que ou acessadas diretamente pela mente consciente, mas que podem desempenhar papel fundamental na forma como percebemos o mundo e antecipamos eventos futuros. Se Bock já teve sono que parecia antecipar algo importante e quer aprender a desenvolver essa habilidade, existem algumas práticas que podem ajudar a intensificar a conexão com seu subconsciente e aprimorar sua percepção intuitiva. Embora os sonos premonitorios possam acontecer espontaneamente, é possível criar ambiente mais propício para que eles se manifestem com mais frequência. Uma das primeiras estratégias é manter diário de sonos. Escrever suas experiências oníricas logo ao acordar ajuda a identificar padrões, símbolos recorrentes e possíveis premonições que podem passar despercebidas no dia a dia. Ao revisar esses registros, Bock pode notar que certos tipos de sonos se repetem antes de eventos específicos na sua vida. Outra prática essencial é melhorar sua consciência intuitiva durante o dia.
Exercícios de medita o eate no plena podem fortalecer sua perceb o sobre o sina e sutis ao seu redor. QANT o mais box se conecta com sua intuição na vida cotidiana, maior será a probabilidade de que essa perceb o se manifeste. Nos sonos, técnicas como respira o profunda, visualiza o mindfulness ajudam a equilibrar sua energia e criar um estado mental mais receptivo. Além disso, a QALIDADE do sono também influencia os sonos premonitórios. Sono profundo e reparador permite que o cérebro processe informações de maneira mais eficiente. Evite estímulos fortes antes de dormir, como telas de celular ou o excesso de preocupações, e tente manter uma rotina relaxante antes de deitar-se. Algumas pessoas relatam que utilizar cristais como ametista ou QARTZ ou azul ao lado da cama pode intensificar a clareza dos sonos. Outra forma de estimular sonos premonitórios é por meio da definição de intenções antes de dormir. Isso pode ser feito como afirmações como quero receber mensagens importantes a través dos meus sonos ou peo clareza sobre os acontecimentos futuros que podem me impactar. Essa técnica ajuda a direcionar a mente para uma maior receptividade. Antes do sono, estudos sobre sonos sugerem que é possível treinar o cérebro para lembrar e interpretar os sonos com mais precisão. Práticas como repetir a no de lembrar do sono ao acordar, o se mexer imediatamente ao despertar, e visualizar o sono antes de abrir os olhos, ajudam a fortalecer a conexão com esse estado mental. Por fim, esteja atento a sinais e padres recorrentes nos sonos. Muitas vezes, as premonições subem por meio de metáforas ou símbolos, e aprender a interpretar esses elementos pode ser a chave para compreender melhor as mensagens que o subconsciente está enviando. Ter sonos premonitórios pode ser uma experiência profundamente transformadora. Para algumas pessoas, essas visões noturnas se tornam uma ferramenta poderosa para orientar decisões, entender eventos antes que aconteçam e até prevenir situações indesejadas. No entanto, também podem trazer desafios emocionais e psicológicos, exigindo equilíbrio para lidar com a informação recebida. Dos principais impactos dos sonos premonitórios na vida cotidiana é a capacidade de antecipar. Muitas pessoas que experimentam esses sonos relatam que conseguem se preparar melhor para acontecimentos importantes, ajustando suas escolas com base no que virá QANT ou dormiam. Isso pode incluir mudanças de planos, evitar riscos ou até aproveitar oportunidades que parecem predestinadas. Por outro lado, os sonos premonitórios também podem trazer uma carga emocional intensa. Algumas pessoas sentem ansiedade e medo ao perceber que seus sonos podem prever situações difíceis, como doenças, separações ou até tragédias. Nesses casos, é essencial manter a calma e aprender a interpretar essas mensagens com discernimento, sem deixar que o medo domine a percepção do futuro. Muitos indivíduos que temem sonos premonitórios começam a confiar mais em sua própria intuição e desenvolvem uma conexão mais profunda com sua espiritualidade. Eles passam a perceber padres recorrentes e aprendem a identificar sinais sutis no ambiente, o que pode levá-los a uma vida mais consciente e intuitiva. Isso pode influenciar desde pequenas decisões diárias até grandes mudanças na carreira, nos relacionamentos e no propósito de vida. Outro impacto significativo é a relação com outras pessoas. Algumas pessoas sentem necessidade de compartilhar suas premonições, QANT ou outras preferem las en segredo por medo da reação dos outros. Em alguns casos, sonos premonitórios podem até reforçar laos interpessoais. QAND ou alguém recebe um aviso sobre outra pessoa e consegue ajudá-la a evitar uma situação difícil. Os sonos premonitórios podem ser vistos tanto como dom QANT ou como desafio. O segredo para lidar bem com eles está em desenvolver equilíbrio saudável entre interpreta o intuitiva e a prática. Aprender a confiar nos próprios instintos, sem perder o senso de realidade, permite que essa habilidade seja utilizada de maneira positiva na vida cotidiana. Ao longo da história,
diversas culturas e tradies espirituais acreditarán que os sonos premonitorios, ese o mensagens do universo, de espíritos ou de foras superiores. En muitas religies e sistemas esotéricos, sonar como futuro no é apenas un fenómeno psicológico, mas uma verdadeira forma de comunica o entre dimensões. Na tradi oxamnica, por exemplo, os sonos são vistos como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Muitos xames se acreditam que, durante o sono, a alma viaja para outras realidades e recebe informes que podem ser usadas para guiar a vida desperta. Nesse contexto, sonos premonitorios seriam sinais enviados por espíritos ancestrais ou pela própria energia do cosmos para alertar sobre eventos futuros. En varias filosofias orientais, como o budismo e o hinduismo, os sonos também têm un papel significativo. Algumas crenças afirman que os sonos premonitorios, ese o manifesta es do karma, revelando situações que esto prestes a acontecer com base nas aes pasadas de uma pessoa. No hinduismo, acredita-se que o estado de sono pode permitir o acesso a camadas mais profundas da consciência, onde informações ocultas sobre o futuro podem ser percebidas. No espiritismo, os sonos premonitorios são frequentemente associados comunica o com espíritos e capacidade da alma de acessar dimensões superiores. Algumas doutrinas defendem que, durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo e pode obter conhecimentos que, ao despertar, se manifestam como presentimentos ou premonies. Esa ideia também está presente en varias religies cristese, onde existen relatos bíblicos de personagens que receberán visões do futuro por meio dos sonos. No ocultismo e na metafísica, existe a crença de que o tempo no é linear, mas sim uma estrutura fluida onde passado, presente e futuro coexistem. Dessa forma, algumas pessoas seriam capazes de captar fragmentos do futuro, NQANT ou sonam, acessando informações que ainda no acontecerão na nossa percep o comum da realidade. Independentemente da tradi ou crenã, os sonos premonitorios continuam a fascinar e intrigar aqueles que os experimentam. Seja interpretado como uma mensagem espiritual, un sinal do subconsciente ou un fenómeno energético, o fato é que muitas pessoas relatam ter sonos que, de alguma forma, parecem prever acontecimentos futuros. Nem todo sono que parece premonitorio debe ser interpretado literalmente ou levado como uma verdade absoluta. Saber QAND o confiar en un sono e QAND o ter cautela é esencial para evitar interpretações erradas e preocupações desnecessárias. O primeiro aspecto a considerar é o contexto do sono. Sonos premonitorios costumam ser muito vívidos. ETM un nível de detalhe que foge dos padres dos sonos comuns. Se o sono contém informações específicas, como datas, lugares e acontecimentos muito claros, pode ser un indicativo de que ele carrega uma mensagem importante. Outro fator esencial é o impacto emocional ao acordar. Sonos premonitorios geralmente deixam uma sensação de urgência, como se o subconsciente estivesse tentando chamar atenção para algo relevante. Se boca acorda como uma forte intuição sobre o sono ou uma inquieta ou incomum, pode valer a pena analisá-lo com mais atenção. Por outro lado, é necessário ter cautela ao interpretar certos sonos. Muitas vezes, nosso cérebro apenas reflete ansiedades. Medo se preocupa projetando cenários que no necessariamente indicam un evento futuro real. Se o sono for caótico, irracional ou carregado de extremas sem contexto claro, pode ser apenas un reflexo do estado emocional do sonador. Além disso, é importante considerar a frecuência dos sonos premonitorios. Se você percebe que sonos premonitorios acontecem com alguma regularidade e se confirman no dia a dia, isso pode indicar que sua intuição está particularmente forte. No entanto, se a experiencia de ter un sono premonitorio e isolada, o costuma acontecer com frecuência,
pode ser apenas um caso de coincidência. A melhor abordagem é equilibrar a confiança na intuição como uma análise racional. Se um sono parece estar trazendo um aviso, vale a pena refletir sobre ele e observar os sinais ao seu redor. No entanto, é fundamental evitar decisões precipitadas ou alarmismo sem base sólida. Nem sempre um sono premonitório se revela de forma clara e direta. Muitas vezes, ele vem carregado de símbolos, metáforas e sensações que precisam ser analisadas com mais profundidade para que sua verdadeira mensagem seja compreendida. Existem algumas técnicas que podem ajudar na interpretação dessas visões, garantindo que seus significados sejam reconhecidos com mais preciso. O primeiro passo essencial é manter um diário de sonos, registrando todos os detalhes logo ao acordar. Descrever cenários, emoções, cores e até diálogos pode ajudar a identificar padrões que se repetem ao longo do tempo. Além disso, muitas pessoas percebem que certos símbolos surgem com frequência antes de eventos importantes. Por exemplo, sonar com água pode indicar muda nas emoções profundas, e NQANT ou sonar com portas pode sugerir novas oportunidades ou escolas decisivas. Outro método valioso é a análise emocional do sono. Pergunte-se: como me senti durante o sono? A energia foi positiva ou negativa? Sensações intensas costumam indicar que há um significado mais profundo a ser explorado. Se o sono despertou um forte sentimento de urgência ou uma necessidade de agir, pode ser um indício de premonição. A prática da medita-o e visualiza-o também pode ajudar a interpretar sonos premonitórios. Reservar um momento do dia para refletir sobre o sono, se concentrar nos detalhes e tentar se reconectar com a atmosfera onírica pode revelar elementos que passarão despercebidos ao despertar. Algumas pessoas utilizam cristais, incensos ou música relaxante para facilitar esse processo e obter clareza sobre as mensagens recebidas. Além disso, observar eventos cotidianos que possam estar conectados ao sono é uma excelente estratégia. Se um sono parece prever algo, fique atento aos sinais ao seu redor. Às vezes, pequenas coincidências começam a se manifestar, confirmando que o sono tinha um propósito específico. Por fim, confiar na própria intuição é fundamental. A mente subconsciente trabalha com elementos simbólicos e sutis, e aprender a reconhecer esses sinais pode ser um grande diferencial na interpretação de sonos premonitórios. Muitas vezes, a resposta está na maneira como o próprio sonador sente e processa a experiência. Relatos e experiências reais de pessoas que tiveram sonos premonitórios ao longo da história. Muitas pessoas compartilharão experiências fascinantes de sonos premonitórios que, posteriormente, se concretizarão. Embora algumas dessas histórias possam ser difíceis de provar cientificamente, os relatos são impressionantes e revelam o impacto profundo que esses sonos podem ter na vida das pessoas. Um dos casos mais marcantes envolve uma mulher que sonou repetidamente como um incêndio em seu prédio. No sono, ela havia chamas consumindo seu apartamento e sentia um desespero imenso. Assustada, resolveu verificar se havia algo errado com sua instalação elétrica. Durante a inspeção, descobriu um problema sério que poderia ter causado um curto-circuito e iniciado um incêndio real. Esse exemplo mostra como os sonos podem servir como alertas para situações perigosas, ajudando as pessoas a tomarem precauções antes que algo aconteça. Outro relato intrigante vem de um homem que sonou que encontraria uma pessoa importante em um café específico, no exato horário que seu sono indicava. No dia seguinte, ele decidiu ir ao local apenas por curiosidade e, para sua surpresa, encontrou um belo amigo que o via há anos. Esse tipo de sono premonitório, que envolve encontros inesperados, é comum e muitas vezes desperta reflexões sobre destino e sincronicidade. Há também casos de premonições sobre eventos globais. Algumas pessoas relatarão ter sonado com terremotos,
acidentes de avi e tragedias antes que elas acontecessem. Embora seja difícil comprobar-se esses sonos realmente previramos eventos, o fato de existirem tantos relatos semelhantes ao longo do tempo levanta a questo, será, que a un nível mais profundo de percep o subconsciente que nos permite captar sinais antes de un acontecimento? Esas historias demonstran que os sonos premonitorios podense manifestar de diferentes formas, ese veces como avisos, ou outras veces como simples vislumbres do futuro, independentemente da explica o muitas pessoas que vivenciam ese fenómeno pasam a confiar máis en súa intuio e a prestar máis atención ese mensaxes que seus sonos podem estar enviando.